Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E o Fernando aqui, meu filho, fazendo trejeitos lá, pai, você está no ar. Beleza, ainda bem que eu estou no ar, né? Então, e a gente está feliz aqui por retornar, não foi por nossa vontade aqui, porque a TV precisa ter o recesso, parou durante as festas, né, natalícias e toda essa baboseira humana. Fazer o quê, né? Eu também já fui bobo, hoje já não sou mais. Mas a gente tem que respeitar porque a gente trilhou isso aqui, a gente acreditou nisso, então tem que respeitar quem acredita. Estou brincando aqui, é óbvio, né? Mas é só para descontrair. Bem, então nós estamos entrando no 10º ano de Vida Inteligente. Não me perguntem como nós chegamos até aqui, porque eu não sei. E espero, repito, que a gente vai levar o programa até quando tiver que ser, até quando a lei assim o desejar. E já fazemos aqui a chamada, que nós já estamos entrando agora em contagem regressiva de vez para a nossa segunda viagem na Grécia, onde eu vou passar mais uma vez meu aniversário lá, no meu país natal. E você vai ver agora no rodapé do seu monitor o blog para você acessar. E nós vamos ter a companhia até hoje, dia 8, né? 8 de janeiro de 2015, nós vamos ter a companhia do Jorge Antônio Ouro, né? Quem sabe, né, Jorge? Aqui, quem sabe ele falando lá em cima do Partenon, batendo papo com a gente ali, está aqui, é o grupo, são 16 dias, está aí toda a programação está no blog, você peça informação para nós e esperamos vocês como companhia nessa viagem maravilhosa ao berço da civilização ocidental, né? Daqui a uns anos vai ser o contrário, né? Já é mais ou menos, né? Toda a Europa vai vir aqui para o novo berço da civilização. Não sei quando, né? Não sei quando, 3005, 4005, 5005, 10.050, não sei. Só sei, eu acredito, sim, que o Brasil, pela dimensão continental, pela sua generosidade, pela sua hospitalidade, por ser um país que acolhe todas as raças, os credos, as religiões, tudo, eu creio que tem tudo realmente para ser esse país que todo mundo fala, todas as doutrinas, religiões, seitas, todo mundo fala do Brasil, terra do futuro, terra do presente, celeiro do novo mundo e coisas assim. Eu acredito nisso, né? Quem sabe onde eu estiver, se é que estou em algum lugar, eu possa presenciar isso também e dizer, falei aqui, há trilhões de anos aí, existia um programa Vida Inteligente ali e está aqui, falava essas coisas. Bom, pois bem, o que eu tenho mais para falar? Acho que era só, né? Então tá aí, tudo bom, Jorge? Tudo tranquilo. Eu tenho que falar rápido, porque senão eu começo o ano apanhando já do telespectador, né? Aquele ansioso que quer que eu entre no tema rápido, sem dar boa noite, né? Então, mas essa descontração é necessária. Tudo que a gente fala aqui tem a sua razão de ser. Como é que você está? Eu estou ótimo. Então, faz tempo que eu não te vejo mesmo, né? Para variar, ele tomou bronca agora daqui na... Sim, para variar. Viaja, não me dá nem feliz ano novo, não interessa que a gente não foi vai embora, apesar do ano novo é diferente, né, na concepção. O ano novo que você acredita, eu acho, né, que é o 24 de fevereiro, né? Esse que é o ano. Fevereiro seria o Natal, né? O Natal, o Natal, tem razão. Março é o ano novo, né? Março é o ano novo? Quando no solstício, né? Aí começa isso, o ano então real, tá, né? perfeito. Então é isso aí. Então tá, como é que foi essa época de festas aqui que a gente chama? Fiquei bem quieto para passar rapidamente. Eu né? também. E foi bom. Fiquei em recolhimento, os filhos, né? A vez dos filhos, cada um vai para o seu lado e tal, então a gente fica na quietude. Eu saí de casa alguns dias, mas assim, aí principalmente antes do 25 de dezembro, né? As pessoas naquele frenesi de consumo, aquelas coisas assim, né? E aí no trânsito, todo mundo nervoso, assim, todo mundo com pressa de ir para lugar nenhum, essas coisas assim, né? É uma boa oportunidade para a gente aprender a avaliar, a tentar compreender, assim, como é o mundo de cada um, né? Quantas grades tem quantas barras tem a grade de cada um, né? Sim, quão claro. turbo é o céu de cada um. Porque daí as pessoas, ela tem, como todos nós, todo mundo tem, aquele impulso do bem, do bom e do belo, né? Aquele impulso superior. Só que as pessoas não sabem como exteriorizar isso, então, e daí nessa época do 25 de dezembro, principalmente, elas tendem a exteriorizar o afeto pelo outro, né?
dando alguma coisa, né? Então é a maneira mais inadequada de expressar, com certeza, teu sentimento pela outra pessoa, é dando alguma coisa, porque você vai expressar o perpétuo, né, através do perene, né? Então, assim, não tem qualquer coisa que você dê é uma coisa, e aquela coisa em nada tem a ver com a razão que te levou a dar aquela coisa. Então era muito mais simples, dizendo, pô, eu gosto muito de você, eu te dar um abraço. E era o melhor presente. E não só no dia 24, né? Todos os dias, né? Óbvio. Então, Mas aí tem que sempre ver o aspecto positivo, que assim, pelo menos em um dia do ano as pessoas pensam assim, né? A mesma coisa é no 31 de dezembro para o 1º de janeiro, né? Pelo menos em um dia do ano as pessoas tendem a desejar o bom para o outro, a saúde, a alegria, a riqueza, essas coisas. Você escreveu uma coisa interessante, que era poderia até ler hoje, né? Você escreveu alguma coisa do EC, né? E se escrever, então isso aí seria muito adequado, é que as pessoas não sabem. Que alguém postou alguma coisa lá. Então, e está no seu perfil, se não me engano, está no seu perfil, né? Sim. Então, eu recomendo que vocês leiam o que ele colocou no perfil dele, como nota ou como... Está como nota. Como nota. Então, vejam o que ele escreveu, uma coisa muito bonita e bem alusiva ao que ele está dizendo agora. Então, eu saí fui dirigir, né? Intencionalmente, para ver como é que estava a confusão do mundo, né? E aí, quando eu voltei, aí o que eu vi na rua foi o que eu escrevi. Exato. Né? Eu tentei colocar o que eu tinha acabado de ver, né? E assim, tem esse aspecto da pessoa só naquele dia desejar. E ainda a pessoa fala assim, pô, desejo um feliz 2015. Já que você vai gastar um desejo de felicidade para alguém, Deu sempre, então né? fala assim, te desejo um feliz sempre, eu te desejo uma feliz vida, isso ou um feliz século, porque já tá gerando uma semente de egrégora mesmo, então que seja para sempre. Não agora, limite o seu desejo, né? Sim, isso é uma coisa interessante, que esses desejos, assim, quando o desejo é sincero, é real, né, é vivificado, você desejar o bem, o bom e o belo para alguém, o professor já diz isso, né, professor Henrique de Souza, é que um pensamento altruísta e generoso, ele concorre não só para o benefício de quem o gera ou a quem é destinado, mas ele concorre para alterar o próprio meio que lhe dá origem. E esses pensamentos de fraternidade, de alegria, de saúde, de amor, de riqueza, isso que as pessoas não têm nem noção do que seja riqueza, né? Porque a riqueza hoje, as pessoas pensam que é só aquilo que poderia existir para satisfazer todos os meus desejos. Isso aí seria o pior pesadelo evolucional, né? Existencial, seria uma coisa muito ruim. Mas esses pensamentos gerados, né, esses pensamentos altruístas e generosos, então ele altera o local, né, onde se origina o que se conceitou como milagre, sabe? Os milagres são feitos por humanos e altera o local para onde se dirigem as almas depois do assunto de hoje, que a gente vai conversar. Isso. Então, para ver assim, e a pergunta que fica assim, o porquê que daí nesses dias assim de fim de ano civil, né? Então fica aquela situação de euforia, de felicidade, todo mundo então vai comemorar, tentando melhorar de vida e rever a vida, coisa assim, vou ver tudo que eu fiz de errado em 2014 para não fazer igual em 2015, que assim, coisa que você devia fazer todos os dias, faz uma vez por ano. E se não fizer uma vez por ano, vai fazer no fim da vida do mesmo jeito. Mas então é que essa sensação de bem-estar, de ninguém ter preocupação, ninguém ter dívida, ninguém ter nada, e todo mundo desejar o futuro melhor que a humanidade, aquela coisa toda, então ela gera uma alteração atômica, uma alteração elétrica, né, no astral da Terra, que é o astral onde todos nós visíveis e invisíveis vivemos, e aí é como se fosse assim uma garoa assim, bem tênue, em manhã de primavera, quando o sol está nascendo, então aquilo desce como vida, né, e as pessoas tendem a ficar alegres sem entender o porquê. Aí a questão seria, e se nós vivêssemos assim todos os dias, como seria a vida? Né? E aí a outra questão é, e por que não? Porque assim, no dia 31, todo mundo tem dívida, problemas e tal, mas a gente esquece, né? E pensando que vai ser diferente no dia 1º. Daí, se você pegar o dia 30 e o dia 2, é só uma sequência, né? Exatamente. Então, nós construímos mentalmente, astralmente, aquela felicidade do dia 31 para o dia 1º. Então, já que a gente constrói, independente de haver
não conformidades na vida, por que não construir todos os dias? Todos os dias. E se todas as pessoas fossem felizes todos os dias, daí a própria felicidade ia descer para todos, né? Tomar densidade e descer, e aí então sim, a alegria, a felicidade, a paz, a riqueza, a saúde, a longevidade, isso faria parte do dia a dia, e a gente transformaria o mundo inteiro em poucos dias. Né? Maravilha. E eu quero, para aproveitar aqui, nós vamos entrar no tema agora, e cumprimentar aqui a Catarina, que está aqui, Tânia Ana. Thelma, está aqui a Thelma de Niterói, Catarina de São Paulo, o Renato aqui, quem quiser vir assistir o Vida Inteligente está aqui. Então são pessoas bem-vindas sempre aqui no nosso programa. Bem, o tema que se apresentou hoje para a gente conversar é a segunda morte. Vocês devem ter recebido a mala direta, né? E certamente correram no Google, qualquer coisa, para ler sobre a segunda morte. Vocês devem ter lido a segunda morte segundo a visão religiosa, que não é o nosso caso hoje aqui, né? Então eu vou ler a sinopse que eu enviei para aquelas pessoas que estão cadastradas no e-mail do Vida Inteligente para receber a pauta do nosso programa semanalmente. O número dos que não possuem o menor vestígio de espiritualidade é muito maior do que se julga. A cada momento nos acotovelamos nas ruas com seres dessa natureza. Isto é, verdadeiros autômatos de seus próprios atos e pensamentos contrários à lei. Por isso mesmo, condenados à segunda morte. O que é a segunda morte? Consiste na passagem do ser para o mundo mental, atrasando com isso a natural evolução do ego. Nós já vamos explicar isso tudo. Imprescindível é afastar o coração das coisas que não perduram, abandonar a animalidade, afinar seus pensamentos e procurar alcançar o céu através das coisas espirituais. Procurar saber com inteligência onde se acha o verdadeiro céu, a mente e o coração. Aquele que não procura saber progredir bem, este se acha no verdadeiro inferno, o inferno da consciência, vibrando nos confins da terra. Andar para trás é encontrar a segunda morte. Não sei se ficou claro, né? Não deve ter ficado tão claro, mas nós vamos explicar o que é isso. Então vamos lá, Jorge. Quando nós comentamos aqui, antes da gente entrar no programa, você disse que o tema escolhido para hoje é bem, como é que se diz? Como todos os temas que se apresentam, né? É bem oportuno para o momento, né? Sim, e também você me perguntou antes da gente começar, não vou falar qual assunto, não é necessário, mas por que a gente não conversa sobre esse assunto? Exato. Né? Um outro assunto, né? Daí eu expliquei que não é o objetivo disso que a gente tem feito nesses anos todos, né? E o objetivo é a gente ir dando alguns elementos para que daí as pessoas por si só caminhem, encontrem seu próprio caminho. E encontrem sua própria verdade, né? Ou questionem suas próprias verdades. E que daí, por conta disso, o conhecimento ele tem que ser dado assim, aos poucos e sempre o degrau seguinte, não? A gente nunca dá salto, né? E esse assunto que você escolheu hoje, eu acho muito, muito bom. Ele permite que a gente converse um passo a mais sobre todas as conversas que a gente tenha tido, não sei quais nem quando, sobre morte, sobre reencarnação, sobre uma porção, sobre karma, sobre uma porção de após a morte. Sim, vida pós-morte. Então, tudo isso que a gente já tenha conversado, dá para a gente avançar um pouquinho nesse assunto que você escolheu hoje, que é uma coisa muito boa. Inclusive, deixa eu fazer uma parte aqui para ficar mais claro. Às vezes eu converso com o Jorge e questiono ele, porque eu sou natural do meu signo, sei lá, não importa. Tem coisas que eu falo, Jorge, nós estamos aqui falando há 10 anos, estamos entrando no 10º ano, e, parece que tem assuntos que a gente não pode tocar, que eu vejo que a gente não pode tocar, então até onde vai essa tal de abertura? Até onde vai esse negócio de abrir o mosaico do novo ciclo? O oculto está se apresentando? Como é que é isso? Nós estamos fazendo ou não estamos fazendo afinal? E foi exatamente isso que ele acabou de dizer. Que aí ele explica para mim, né? Eu sou ignorante nesse aspecto, ignoro essa questão, então eu pergunto para ter a resposta, né? Por que não se pode falar de determinadas coisas se a gente fica pregando aqui que não existe mais o
o oculto, não existe mais o velado, não existe mais o mistério. Então o que nós estamos fazendo? Então aí ele está explicando essa questão, por isso que eu fiz questão de fazer essa intervenção, para poder dizer mais claramente aquele que se referir. É que assim, um outro assunto que você tinha pedido para conversar, eu disse assim, não, esse tipo de assunto eu não conversaria, é porque a gente também sempre se colocou aqui, eu e você, né, na condição do que nós somos, né, que nós somos o quê? Peregrino, Sim, tentando ser discípulo, né, tentando fazer jus. Eu não sou nem peregrino, eu sou carona. Não. Mas escuta, mas a pergunta agora é pertinente também. Se eu intuo esses temas, por que alguns temas que eu intuo não podem ser falados? Sim, porque assim, o se tema, eles se apresentaram. Sim, é que daí a gente tem que seguir o caminho passo a passo e sempre respeitando o ponto onde esteja cada uma das pessoas que faz parte desse trabalho que começou há 10 anos, né? E nós temos que falar numa mediana, né? Se a gente então não vem nessa sequência, que você vai ver um dia, daqui a 50 anos, que os assuntos que você escolheu na verdade eram uma sequência. Eu penso que seja uma sequência lógica, né, para colocar as pessoas ou prontas para seguir um caminho, ou pelo menos aptas a mudar a vida, o necessário para a vida de cada um, né? Agora, se alguns assuntos que você me pergunta, a gente viesse conversar, a gente faria um saque, né, contra o futuro de cada um, expondo assuntos que poderiam ficar incompreensíveis, né? Ou se não ficassem incompreensíveis, não faria sentido dentro da prática que a gente está tentando colocar. Aí ficaríamos nós dois com a sensação de dever cumprido, de ter conversado, né? Mas acabaria aí e o principal é que daí feriria a ética do discípulo, né? Porque nos cabe só o que a gente tem conversado aqui, já dentro do fim dos mistérios, e você veja que são 10 anos de conversa, quase 10 anos de conversa, de assuntos com uma abordagem não usual, né? Não igual, desigual, né? Mas fazendo com que cada um daí busque aprender o que julga necessário, mas nunca quebrando o voto de silêncio que se tem. Porque assim, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, eu sou discípulo da Sociedade Brasileira de Eubiose. A Sociedade Brasileira de Eubiose, ela tem um nível preparatório, que chama peregrino, onde as pessoas se preparam para fazer os graus iniciáticos. Daí depois são 4 graus de iniciação: Manu, Yama, Karuna e Astaroth. Depois desses 4 graus de iniciação, série interna, que são preparatórios, aí então você entra num outro nível de iniciação chamado série interna, que não tem fim. Então a eubiose é um local onde a pessoa não vai terminar jamais a iniciação, não é? E com conhecimento diferenciado. O que a gente tem conversado aqui, o que eu tenho me esforçado para conversar dentro do meu limitado conhecimento, e eu me esforço para tentar traduzir, são coisas que competiriam ao que seria o grau peregrino dentro da sociedade. Então, nós nunca aqui quebramos, né? Porque quando você vai passar de um grau para o outro, então você se compromete a não revelar aquilo que está sendo revelado, porque aquilo é teu direito evolucional, né? Então, você se compromete. Então, isso jamais foi quebrado aqui, de você pegar e ler uma carta reservada do professor ou um conteúdo de um grau mais adiante, tipo assim. Por quê? Porque está aberto a qualquer pessoa que queira, né? Só que é como ir na fonte, né? Você pode estar com sede, a fonte está aqui, mas você tem a opção de pegar um outro caminho e seguir a tua vida, e aí é essa opção que a gente respeita, né? Então, podemos dizer em outras palavras que se a pessoa, o postulante ao conhecimento, digamos assim, se ele quiser saber, ele tem que fazer parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, senão ele não vai chegar a essas respostas. Não é isso, Grego. Eu acho que assim, qualquer escola de iniciação séria, né? Estão falando especificamente da SBR. Ela apresenta um saber, ela apresenta um sabor. Então, aquele saber daquela escola, aquele sabor daquela escola, ele tem que ter uma empatia com você. Sim. Ele tem que estar em você tem que estar nele antes de você dar o primeiro passo para ir buscá-lo. Se a pessoa
né, vai ficar 100 anos ouvindo o Vida Inteligente, né, e isso lhe é saboroso, isso lhe é lúdico, né, é porque é o que é necessário, e a vida dela vai se transformar sem que ela tenha que ir para a escola de iniciação. Já aquele que sente assim, puxa, mas eu queria saber se tem, sabe, 1 milhão de interrogações, uma do lado da outra, né, assim, exasperadas, querendo serem respondidas, então ele vai buscar o caminho. E qual é que é o caminho daí da iniciação? Qual que é a iniciação? Ela daí é uma escola filosófica, é uma escola de iniciação e é uma escola de mistério. O conteúdo é o mesmo. O que a pessoa vai encontrar ali é que vai fazer a diferença, né? Agora, que conhecimento que é de lei que você tenha? Todo o conhecimento necessário para você fazer o teu trabalho. Qual é o teu trabalho? Compreender a tua vida. Tem gente que compreende completamente a vida e muda completamente a vida e vive de acordo com o bem, o bom e o belo, vive eubioticamente, sem jamais precisar ir assistir uma aula de iniciação, ou fazer uma ritualística, uma yoga, ou ler um livro reservado, qualquer coisa que seja. Porque a pessoa pode estar nos assistindo e é uma criatura com centenas de milhares de anos a mais de existência do que eu e você. Né? Aí qualquer coisa que a gente fala, vai lendo, pô, mas isso eu já sabia, tal, e a vida vai entrar nos eixos ou não, vai gostar, não vai gostar, vai colocar o nome do canal nunca mais, mas ele tem um caminho próprio, né? Às vezes o caminho mais pedregoso que a gente tem que seguir, de andar todos os graus, de se esforçar para compreender e ler, faz parte das nossas próprias limitações, das minhas limitações enquanto Jorge, das tuas limitações enquanto grego, não é? Pode ser que as pessoas que nos veem não tenham nem dúvida nenhuma. Né? Por quê? Porque são mais antigos. Então, o que se faz aqui daí é só uma amálgama, é preparar uma massa crítica para que a pessoa se desperte o que ela sempre soube. Entende? Então, por isso que o fim dos mistérios, com certeza, do primeiro dia até hoje, nós conversamos de uma abordagem não usual, não é? Aspectos até então reservados a escolas de iniciação. Isso é o fim dos mistérios. Só que cada uma pessoa tem seus próprios mistérios. Cada uma pessoa é um templo. Como dizia o professor, onde cada um de vós estiverdes, aí estará um templo vivo da obra. Então, cada um é um templo. Em cada um templo, que somos cada um de nós, aí se professa o conhecimento, a ritualística e a yoga. E a yoga e a ritualística pode ser amar o próximo, externar a fraternidade, pensar em uma coisa correta, errar e depois não errar novamente, compreender os erros. Esse processo alquímico de transformação, né, ele primeiro acontece em cada um, na medida do que a gente necessita. Eu creio que tenho a percepção de que nesses 25 minutos de introdução, nós falamos o equivalente a uns 5 anos. No mínimo. No mínimo, né? Foi muito, muito profundo. As respostas foram totalmente... Porque as perguntas que foram formuladas aqui, com certeza você já fez na sua sociedade, na sua escola iniciática, em todos esses lugares, o que nós perguntamos agora. Muitas pessoas se questionam sobre isso. Claro que sim. Estão lá, ficam esperando alguma coisa, pô, nunca me respondem, eu estou aqui, já faz 10 anos que eu estou aqui dentro, me respondeu o que eu quero. Então, você foi muito feliz aqui em explanar e dizer os porquês desses... E é lícito, Grego, assim, você está em um lugar onde tem vários tipos de comida e água, e você dá aquela comida graciosamente à beira de um caminho para os peregrinos, né? Aí o peregrino chega e vai se aproximando, você diz, vem cá, toma água, toma comida, não sei o que e tal. Você vai matar o peregrino, né? Você espera o peregrino se aproximar, né? E aí ele se aproxima respeitosamente, e você respeitosamente, porque ele é teu irmão de humanidade buscando o caminho, você pergunta assim, o que você deseja? Daí ele fala para você, eu desejaria saber sobre a segunda morte. Aí então a gente vai dar o que? O que eu tenha sobre aquilo, eu compartilho. Isso. Entende? Então, por isso que é lícito, e eu acho completamente procedente e completamente necessário que você construa os assuntos, né? Que você construa as perguntas, que você duvide, que você questione, né? Porque daí... Isso aqui não é cirquinho, não. Eu questiono mesmo o que eu sinto aqui. Não tem combinado. Faz questão de dizer isso aqui. Não tem combinado. Assim, o grego, às vezes, ele pega e pressiona e me pergunta aqui na TV ou fora, e ele é 100% desse jeito mesmo, né? Mas isso aí é completamente lícito, né? Lícito, necessário de lei, porque aí a partir desses questionamentos é que se consegue daí de novo, dentro das minhas limitações também de peregrino, sim, não é? Compartilhar aquilo que eu acho que eu tenho compreendido, né? Que pode servir para você ou não.
Né? O peregrino para e pergunta assim, eu queria saber sobre isso, o que você tem aí? Né? Eu digo assim, tem assim, não, isso aí não acredito, você está errado, eu sei mais. Vou seguir adiante. Né? Eu vou seguir adiante e vou lá no outro lugar. E assim vai seguindo, vai indo. Né? A tônica que deve nortear e que norteia o meu relacionamento com você é o respeito e a ética de discípulo. Sem dúvida. Né? Porque eu não sei quem você é e respeito por conta disso. Eu sei quem você é e respeito por conta disso. E dentro das limitações que cada um de nós tem, a gente compartilha aquilo que é compartilhável. Com o maior prazer, né? Fraterno. Fraterno com o maior bom gosto. E nesse compartilhamento, dando espaço para que aconteça o erro, né? Porque o erro, dentro do processo de iniciação, ele é extremamente bem-vindo. Né? Porque daí, quando vai tender a ocorrer, você pode resolver, ou você deixa resolver, deixa acontecer e depois resolve. Isso faz parte, é por isso que a gente está vivo. Né? É isso aí. Tá. Então, depois dessa pequena introdução, né? Então vamos lá. O que é, Jorge? Hoje estamos aqui no estúdio com 17 graus. E eu estou acalorado. Vocês têm uma ideia de como é que a coisa está complexa. Isso aqui já pode sair direto para ser servido na mesa, está congelado aqui. O negócio complicado. O seu Jorge Antônio Moura, o que é isso? Negócio complicado. Então, Jorge, então tá aí, ó, você já está quase na segunda morte, está frio. Sim. O que é a segunda morte, ô Jorge? Então, assim, tem dois aspectos da segunda morte, né? Uma das segundas mortes, do que se diz segunda morte, pode ser considerada como terceira morte em vez de segunda. Então vamos lá. Esse aspecto que você levantou na chamada, que é aquela segunda morte que acontece quando a alma ela sai do estado onde estava e passa para o plano mental, que é referido ali. Então vou comentar essa por primeira. E esse é um aspecto positivo, um aspecto usual, e é o caminho natural que vai acontecer com todas as pessoas que estejam em caminho de vida normal, ou em caminho de iniciação, esse tipo de coisa assim. Acontece o seguinte, quer ver? O Silvio fez um ato de caridade, ele abriu a porta para não ficar muito não frio. Não tão gelado, né? Para você esquentar um pouquinho. Então, assim, só que o ser humano ele é formado de 7 partes, né? Físico, vital, que é nemofísico, o astral, que é onde existem as emoções, mental concreto, onde está a racionalidade, esse é o quaternário inferior, que é o que caracteriza o ser humano, e cada ser humano tem em si uma parte divina. Essa parte divina é formada do 5º princípio, que seria a mente abstrata, ou manas arrúpico. Arrúpico de A é 100 e rúpico é forma, né? Rupa é forma. Então o mental arrúpico, o mental abstrato, Budi, que não tem um similar em português o nome, né? Mas seria o equivalente ao amor-sabedoria, e Atman, que é o equivalente à vontade, que é o princípio universal. Então, Atman, Budi e Manas é o que seria o espírito de cada um. Depois o mente concreto, o astral, o vital e o físico é o corpo, é a alma, é a existência, a individualidade de cada um, né? Esses 4 princípios, né? Eles têm três pontos, 3 partes que são permanentes, que são os chamados átomos permanentes de cada um. Então, do corpo físico do ser humano e do vital, depois que toda a existência cesse, né, independente de qual momento seja, vai sobrar um átomo. A existência diz aqui, vamos falar da morte, tá Morreu. Bom. Morreu. Depois da morte do corpo físico e do corpo vital, vai sobrar um átomo, tá? O que se conceitou como alma, né, que daí seria o astral, o mundo das emoções, e a mente concreta, o mundo da racionalidade. Depois que isso também terminar o seu momento de evolução, a gente vai conversar em detalhes sobre como acontece, disso tudo vai sobrar um átomo, tá? São chamados átomos primordiais. E aí isso se une com um terceiro, que vai estar residindo daí no intervalo, no que seria um meio termo entre o mental abstrato e Budi. Então, esses 3 átomos caracterizam o que seria uma existência, né? Não uma existência de espírito. Vamos voltar. Alma, sobrou um átomo e do vai se físico juntar. e do vital.
Como é que é? O físico e vital sobra um átomo só. Físico e vital, um átomo. Como é que você falou do terceiro? E qual é o segundo aí? O segundo é o que se conceitou como alma. Sem alma, tá. Sim. O segundo a alma e o terceiro? O terceiro é o próprio espírito, né, que é a parte onde tem a mente abstrata e Budi, daí isso então tem um permanente, que é o que vai unir os outros dois, okay. Esses três é que vão determinar o que seria da próxima encarnação. E aí o impulso que, né, o impulso que leva a desenrolar a matéria para recobrir esses três átomos e gerar uma nova existência chama Trishna. É como se fosse Krishna, só que com T na frente. Krishna? Krishna, já vamos conversar sobre. Então acontece o seguinte, a criatura morreu, 100, 200 anos, aí compete a cada um, ou não morreu também, né? Daí então físico e vital vão se dissociar e a alma da criatura, ela vai ficar, o corpo astral de cada um já vai ficar onde está, não é? E misturado com a mente concreta, e aí então essa alma ela vai estar no mundo que lhe compete, dentro do astral. Quanto assim, quer ver? Plotino fala assim, o olho humano só vê o sol porque ele é da mesma natureza que o sol, tá? Vamos guardar isso, depois vou usar mais na frente. Então, a alma de cada um de nós, né, ela nasce com tendências, né, positivas e negativas, dependendo do que a gente tenha feito nas existências anteriores, né? Opa, Breck, nem que a gente tenha que fazer um outro programa, não tem problema. A alma, ela nasce com tendências. Espera aí, como é que a alma pode nascer com tendências se a alma é uma coisa que vai se desenvolver com o tempo? Eu nasço com espírito e nasço sem alma. Sim. A minha alma vai começar a se desenvolver através da minha personalidade. Sim. Como é que a minha personalidade pode ter skandhas e nidanas? Aí que então tá. Por isso que tem a questão do que Plotino disse, que da natureza do olho e do sol. Quer dizer o seguinte, o que você agregou ao teu corpo físico, por isso que assim, não existe nenhum ato, nenhum pensamento, nenhuma emoção, nenhuma palavra que seja dita nessa vida que fique sem retorno, que fique sem equilíbrio, pro bom ou pro ruim. Então, qualquer coisa que você faça com o teu corpo físico, a tônica que seja o teu corpo físico, vai agregar valores, né, e vai ficar retido nesse átomo básico. A mesma coisa com relação à alma. Então, qualquer emoção que você tenha tido, por mais densa que seja. Ah, sim, tudo bem, tá. Então já. Então qualquer, assim, o que você tenha inserido dentro do teu próprio fruto da minha vida, não que eu vim com skandhas e nidanas. Não, é que daí, pois mas só que daí o que você tem hoje, né? Quando você nasce, então a alma ela é um recipiente a ser feito, né? Isso, a ser construído. É uma veste a ser habitada, né? Isso. Só que daí nessa veste a ser habitada, eu tenho sementes que eu plantei nas existências anteriores. Agora está mais claro, ok. Essas são as skandhas e nidanas. Aí sim, perfeito. E essas skandhas e nidanas, elas vão ficar, quando esses átomos, né, do físico e do vital, e do mental concreto e da mente e do astral, quando eles se comprimem e daí ficam esperando o impulso chamado Trishna, que é a próxima impulso de evolução, e que é para o ser humano, e é para o sistema solar, e é para o universo, funciona tudo da mesma maneira, né? Tem um potencial que daí, quando ele, então, há o impulso de existência e o ego, então ele precisa experienciar a matéria, ele vai existir novamente, daí então começa a desenrolar esses átomos. Então pega assim, o primeiro átomo, né, do astral e da mente concreta, aí vai estar separado primeiro do mental concreto, depois do astral, e o desenrolar, ele gera um turbilhão e atrai matéria que lhe é afim. Então, é como se fosse assim, pega a alma da criatura. Mas esse já está fazendo, é o retorno, é o início do retorno. Sim, já vou daí falar a questão da segunda morte. Então, você pega a alma inteira, né, da criatura, né, e a mente concreta e a alma misturada, que não deveria, mas tudo bem. E aí, depois da morte, o que vai acontecer? Há um processo de constricção, que assim, você vai compactar tudo isso em um único átomo, né? E vai sobrar um resíduo, a gente vai conversar.
No momento de retorno, esse átomo se expande e tende a atrair afins. Afins o quê? Afim o que existia. Isso que você acabou de dizer já tem os skandhas e nidanas? Então aí. Isso então são aí. os skandhas e nidanas. Então beleza, tá. Agora sim, houve a ligação. Então isso são os skandhas e nidanas. O que acontece? Então a criatura morreu. Daí a alma vai ficar onde? De novo que falou Plotino, para que o olho consiga ver o Sol, há o olho de ser feito da mesma matéria que o Sol. Então, quando o astral, que a gente chama de plano astral, já falou outras vezes, na verdade ele é o mundo astral separado em 49 partes, planos ou subplanos, né? E dentro de cada subplano, então, existem miríades de seres, não é? E ligados ao ser humano ou não, mas isso é coisa que a gente pode conversar um dia mais para frente, né? Aí então, qual é o lugar que a minha alma vai estar habitando, né, depois que eu perdi o corpo físico? Supondo que um dia isso venha a acontecer, ela vai habitar o local no daquilo, seu símile, né? Do que você daquilo vibrava. que eu já tinha, que já existia, porque a diferença entre estar vivo e morto é só o corpo físico, né? Porque assim, onde vai o meu astral quando eu durmo? Ele não vai para lugar nenhum, ele fica onde ele já está, o meu astral. Onde vai o meu astral quando eu estou em estado de vigília? Não vai para lugar nenhum, ele fica onde já está. Entende? O que muda é o estado de consciência. Eu tenho o estado de consciência de vigília, o estado de consciência de alma, depois de perda do corpo, e o estado de consciência de mônada, de espírito. São 3 estados de consciência. Então, onde que a alma vai estar? Ela está no local que a forma, né? Quando perde o corpo físico, então onde que ela vai ficar? No local que a forma. Acontece o seguinte, e aí passa pelos estágios que a gente já conversou aqui, do soninho do pós-morte, depois vem o descanso em paz, depois ela acorda, né, para aquilo que ela vai tentar resolver e vai ficar no seu próprio mundo, encerrada com aquilo que ela mesmo criou, não é? E vai confrontar, então assim, o camarada tirou a vida de alguém ou de alguma coisa, então ele vai ter milênios sendo perseguido por aquele alguém, alguma coisa, assim, que possa reagir até que aquilo se resolva. Assim, passou, e aí vai passando aquele período de você confrontar as não conformidades que você gerou durante a tua vida, né? E aos poucos a tendência daí dessa unidade, que a alma ela é uma unidade ligada ainda ao ego, ao espírito, né? Sim. Então, não há dissociação. A gente falou que havia dissociação, mas a gente aos poucos vai falando as coisas, né? Então, o eu superior, Atman, Buddha e Manas, ainda tem ingerência sobre a alma depois da perda do corpo físico. O que acontece é o seguinte, é que a tendência natural do plano... O espírito continua tendo ingerência sobre a alma? Aí a coisa complica. Não, já vou explicar por quê e como funciona. Não é? É porque assim, logo que acontece o processo da morte, a tendência é que o entorno dessa unidade que é a alma de cada um, ele tenda a se desagregar e voltar a fazer parte do ciclo. Então, assim, o astral da alma vai fazer o quê? Depois dissociado, ele vai voltar a fazer parte do astral que recobre a Terra, que é de onde se originou a alma e para onde vai voltar. É assim, da Terra viesse a Terra, do pó viesses ao pó voltarás. Isso existe em todos os planos, né? E aí então, só que nesse processo de contemplação dos próprios erros, né, esse processo de tentar depurar aquilo que eu gerei de não conformidade ou de conformidade, o resumo disso, né, ele vai passando, né, para o átomo que vai ficar para o átomo principal e que vai ser agregado à mônada, vai ser agregado ao espírito. Então, todo resultado positivo. Mas agregado aqui espírito, ao que você era. Ao que você é, não, ao que você é a única coisa aí que por isso que eu falei complicou, porque falou aqui, já falamos sobre alma e espírito, já explicamos tudo isso aqui. Então, porque até a explicação que você havia dado, o espírito foi embora daqui e volta para sua mônada. Não, a mônada do espírito é a mesma coisa. Tudo bem, vamos chamar assim. Volta todo mundo. Uma mônada é um conjunto de espíritos, vamos dizer. Não, uma mônada é um conjunto de almas, de individualidade. Então, aí, se ele fica ainda associado com a alma, vamos dizer... Não, mas todas as individualidades podem se associar com um só. Então, se você tem 7 princípios, 7 pontos evoluindo, né? Esses 7 estão ligados a você, um está vivo, um não está, e vai havendo um rodízio. Então, esse processo de depuração da alma,
ou de autodepuração, que assim, esse período em que você fica, né, como morto, né, assim, sem corpo físico e existindo, né, no astral, na mente concreta, existindo como alma ainda. Então, tudo que de bom que foi produzido por você, tudo que é experiência boa que você tenha, isso é agregado, né, ao espírito. Quando eu falo espírito e mônada é a mesma coisa. Sim, tudo bem. Então, o teu espírito, né, que é você, né, que é aquela parte que eu falei ali, que é a parte de baixo de Budi e mais humanas arrúpico, né, que é o que se chama de corpo causal. Então, ali está pegando o resultado positivo da tua evolução. Está tudo indo ali. E por que o resultado negativo, quer dizer assim, aquilo que eu fiz de errado, por que não vai ficar agregado, né, no meu espírito? É porque não tem como. Né, o espírito, o eu superior de cada um, né, ele não tem como agregar o negativo. Daí esse negativo que foi gerado, esse então, fica... A tranqueira fica só com a alma, então. Então a alma é o que de bom e o que de ruim, né? Não, o de bom já foi agregado ao espírito, você acabou de dizer. O de bom, ele vai sendo agregado ao espírito através do átomo principal, que vai para o corpo causal, né? E o que de ruim fica no átomo anu, nos básicos, que é o que depois vai gerar a alma seguinte. Então, assim, eu pego um repositório... Como é que vai gerar a alma seguinte? Não, alma personalidade? Já vamos chegar lá, individualidade. A alma seguinte? Como a alma seguinte? Na próxima vida. Quer ver? Olha só. Então... Não, tá tranquilo. Aí você... então, tem um processo de constricção do que seria a alma, né? E chega um ponto em que daí, então... tudo que tinha a ver com o astral, com as emoções, né, ele é filtrado, tudo que de bom, de superior que você fez, isso é aproveitado e passa como experiência, né, para o teu eu superior, vamos chamar de eu superior, e que tudo que de ruim vai ficar reservado para ser resolvido depois. Chega um ponto em que daí, quando isso tudo é retirado, né, do astral, toda a tua experiência é retirada do astral, aquilo já não corresponde mais a você. Então aquela alma, né, ela já perdeu a razão de existir, né? E aí é nesse momento em que acontece um dos aspectos que se pode dizer de segunda morte. O que acontece? Há uma desvinculação do eu superior com aquele resíduo de alma que ficou ali. Tá, ficou claro. Então o que era bom foi embora. E o que ficou aqui, então, podemos considerar isso aí um processo chamado segunda morte. Sim, o que era bom foi ligado ao superior, o que era de ruim está registrado no átomo, o átomo principal, né, o permanente dessa alma que existiu, e o resíduo vai ficar no astral. Aí vem uma questão. Mas você disse até essa alma tomar um outro corpo? Não. Essa alma voltar? Não, essa alma não. Essa alma, ela vai deixar de existir, grego. Bom, agora eu entendi. Não, a alma, ela deixa de existir. O que vai ficar ligado no eu superior é o que de positivo foi gerado. O que de negativo ficou sem resolução nesse tempo em que a alma fica tentando se resolver. Mas se nela estão os skandhas e nidanas da próxima, então onde é que eu quero achar essa ligação aí? Não, é que assim, é que daí as skandhas e nidanas que ela trouxe de berço já se transformaram, já cresceram e se transformaram em tendências positivas, negativas, atos bons e atos ruins. Ok. Entende? Daí o resultado positivo vai para o eu superior. O resultado negativo vai ficar como uma coisa a ser resolvida. Aonde? Guardado. Fica ligado ao eu superior, mas não é... sim, a ser resolvido e ligado ao eu superior. Claro, porque é uma alma que está pendente ali. Agora, assim, e o que sobrou daí no astral? Aí vai depender do que cada um tenha na sua alma. Quanto mais denso seja o que cada um tenha, maior é o resíduo que sobra no astral. E aí, desse processo de retirada, né, da questão da mente, da emoção, que é tirar o positivo e deixar aquilo dali, residente no astral, vai sobrar dois tipos de coisas que pode se chamar de sombra. Sombra é quando é assim, é quando a vida da pessoa ela foi assim tão automatizada, tão assim ligada às coisas da Terra, que ela não conseguiu discernir, separar sequer o que é a razão do que é a emoção.
E aí chega um ponto em que não há mais o que tirar de útil daquela alma e sobra parte de mente concreta entrelaçada com o emocional mais denso. E essa mente concreta com o emocional mais denso, ela então vaga sem destino dentro do astral. É o conceito de sombras, né? E a sombra, se em contato anímico, ela tem certeza absoluta que ela é a própria criatura, quando ela já não é mais a própria criatura. É só um resto, um resíduo que tende a se dissociar. Tudo que sobra no astral tende a dissociar porque nenhuma causa finita gera resultado infinito. As sombras seriam as coisas que se manifestam em fenômenos... Pode ser, anímicos, anímicos, ser. Exato. Pode ser. E há um segundo tipo de coisa que fica, que daí isso que se chama de cascão, que é aquele que daí não ficou nada de mente concreta naquela massa, mas sobrou uma parte de astral, emoções tão densas, né, que não conseguiram se dissociar nesse período de alma. E aí isso também vai ficar vagando dentro do astral por um tempo e vai dissociar, como você pegar uma vela acesa e botar um copo em cima. Quando acaba o oxigênio, aquilo se dissolve. A diferença é quanto tempo isso leva para se dissolver e se isso, né, essa sombra ou esse cascão tiver contato com algum ser humano, ele vai pegar vitalidade e vai se perpetuar ali no conceito de inferno. Isso tudo que você falou agora, você mostrou esses processos todos, esses processos são feitos por quem, como... Por ninguém. É isso que eu quero saber. Como é? É um negócio automático? Como é que é isso? Não, é assim... eu sei que é difícil a gente tentar explicar algo tão abstrato. O que a gente está tentando, assim, eu estou tentando explicar é uma parte do mecanismo do karma baseado em imagens, né? O que vai fazer com que aconteça esse processo, né, de resolução da alma, de separação do bem, de reserva do que não é o bem, para depois gerar, é o que seria o mecanismo do karma, o mecanismo do próprio nascimento, da própria encarnação. Depois, então, o que acontece? Esse resíduo, essa sombra, esse cascão, ou não sobrou nada, terminou. Aí sobrou só o que de bom ligado ao eu superior e um átomo do físico e do vital, um átomo do astral, mente concreta, e na mente abstrata humana da rúbrica eu tenho o átomo ligado ao eu superior, né? No impulso de existência, a próxima encarnação, se você quiser, ligada àquela mônada, pode ser de 1 para 1 ou de N para 1, tanto faz, né? O que acontece? Aí começa a se desenrolar esse átomo permanente que ficou reservado da essência anterior, e o que ele vai fazer? No se desenrolar, ele vai atrair matéria similar. Então, a alma de cada um como se viesse assim. Então, a minha vida hoje, a minha emoção, o meu astral, ele é totalmente vermelho. Quando eu for renascer, é todo vermelho, marcado com várias imagens, né? Todas as emoções vermelhas que eu possa ter. Quando eu for renascer, né, aí a minha alma, ela vem sem nenhuma marca, porque eu não fiz nada ainda, só que ela vem com nuances de vermelho, porque ela foi construída a partir de matéria vermelha, que é o que eu guardei para mim mesmo da existência anterior. Entende? Então, voltando à questão, a segunda morte é quando o desligamento do eu superior da alma pelo tempo em que ela estaria resolvendo as coisas em si mesmo. Nesse momento, o que sobrou ali é resíduo, que vai ser dissociado, né? E o eu superior se recolhe, aguardando um próximo impulso para um vir a existir, um próximo vir a ser. Isso é a segunda morte. Então, esse processo, ele é completamente natural e não é negativo a todas as pessoas. O que vai acontecer é o seguinte: a pessoa tem conhecimento do invisível, a pessoa tem conhecimento iniciático, ou a pessoa não tem conhecimento visível nem conhecimento iniciático, mas tem uma vida harmônica, construtiva, fraterna. Então, essa transição, né, da alma para guardar o positivo, o resultado no eu superior, o resíduo é zero e acontece rapidamente. Entende? Então, o que vai definir o tempo que vai demorar essa transição, o tempo que vai demorar para que aconteça esse processo para a segunda morte, o tempo que vai demorar para que essa alma ela seja completamente sublimada e volte à sua matéria, vai depender do que cada um colocou ali dentro. Então, é interessante. Por que nós estamos falando... Eu quero entender o seguinte... Agora vem o segundo aspecto da segunda morte, que é a questão negativa. Tá, mas antes de a gente entrar na questão negativa, por que nós estamos falando de um assunto
que se apresentou, que é a segunda morte, se eu não posso fazer absolutamente nada aqui agora, vamos dizer... Pode fazer 100%. Não posso fazer, né? 100% eu posso fazer, que eu... isso aí já foi explicado em programas anteriores. Quando eu passar para o lado de lá, eu vou levar tudo aquilo que eu estou levando aqui. O que eu sou aqui, eu vou para o lado de lá. Mas, assim, se você sabe que, inclusive, o teu tempo de existência e o tempo que você vai passar para ter a consciência da tua própria existência, tudo depende do que você faça na tua vida, você vai continuar errando na tua vida. Entende? Então, isso que a gente está conversando tem impacto, ou deveria ter impacto direto, né, nas ações de cada um no dia a dia. Então, segunda morte, podemos dizer que é uma coisa que é para todos. Sim. Todos. Não existe quem não vá ter segunda morte. Bom, aí acontece o seguinte. Se a criatura levou uma vida íntegra e conhece o invisível e visível, né, e tem um conhecimento iniciático e trabalha em função da humanidade, ele é um iniciado, ele é um adepto, ele é uma criatura que nasceu para ajudar, chega um ponto em que daí essa mistura que existe entre alma, entre astral e mente concreta não existe, ela está separada, né, porque a razão exerce o controle sobre a emoção. E esses veículos, essa alma, né, ela é de tal forma pronta e acabada, ela é de tal forma equilibrada, ela é de tal forma harmônica, ela é de tal forma construída a serviço da lei, do bem, do bom e do belo, o que se queira, que aí ela não passa por esse processo. Sabe por quê? Porque não há diferenciação entre a alma e o eu superior, porque o superior já está permeável com a alma. Nesse momento, aí então a alma adquiriu a imortalidade. Quer dizer, todas as... São seres especiais, seriam os avatares, bodhisattvas... Não, Grego, não, esses são outros seres. Assim, o caminho de todo ser humano deveria ser, né, aquele assim, das trevas à luz, como é que é? Das trevas à luz, da morte à imortalidade, isso são... alguma coisa assim, né? Que não estava... Mas daqui a pouquinho, se quiser... você já falou outras vezes. Mas se quiser ter verbalizado, que se vire. Se mostra a imagem, a gente fala. Né? Isso. Então, o caminho de todo ser humano, né, deveria ser exatamente esse. Porque acontece o seguinte, como de cada uma existência sobra um átomo do físico, né, da alma e o do eu superior, significa o seguinte, ligado a essa mônada, ligado a esse espírito, que é a mesma coisa, é o eu superior, a mesma coisa, então todas as vezes que se tentou evoluir, todas as existências, todo o meu esforço em N existências, tudo isso está concentrado para que eu atinja o quê? Para que chegue um ponto em que a minha alma seja de tal forma integrada ao meu espírito, para que quando eu vá falar, não seja o instinto falando, não seja a alma falando, não seja a mente concreta falando, seja o eu superior falando, assim, quando você for se manifestar e a divindade, que é você mesmo, se manifesta através de você, então você já é o próprio eu superior experienciando uma vida física. Nesse momento, né, que é aquela contemplação, que é o nirvana, que é o samadhi, que é isso que se tem como mito, como lenda, né? Nesse momento a tua alma ela já está unificada ao teu eu superior. Então nesse momento a alma adquire a imortalidade. Essa é a imortalidade da alma. É quando essa alma estiver de tal maneira pronta, harmônica, que ela não passa pelo processo de dissociação e não acontece o que se chama de segunda morte. E qual é a vantagem da imortalidade da alma? A vantagem da imortalidade da alma... Se a alma é fruto da personalidade, sim. Se a alma, quer dizer, ela está associada a um corpo, depois não tem mais corpo, ela é perene, o que adianta a alma ser perenizada? Não, a vantagem... Qual a função dela? Não é a vantagem, a função dela. A vantagem... O que é a alma perene? Para que ela serve? Sim, a primeira vantagem é que daí você, né, que é o teu superior, que eu não sei teu nome, triunfou sobre a matéria. Essa é a maior vitória que se pode ter evolucionalmente desse sistema de evolução que a gente está. Nós já falamos aqui, porque o ideal não seria a sublimação da alma, não a imortalidade dela, não, caramba. Mas a alma, para ser imortal, ela tem que ser sublimada, assim, ela tem que estar de tal forma permeável ao próprio espírito que ela seja una e ela seja algo
é não perecível. E a vantagem... A utilidade de uma alma não perecível, Não, isso que eu quero saber. Então aí eu te devolvo com outra pergunta, assim, qual é que é a utilidade de um eu superior? Qual que é a utilidade do espírito? Bom, aí já tem, muito mais evidente, muito mais conhecido, muito mais estudado, muito mais escrito a função do espírito, seja lá verdadeiro ou não, que se fala por aí. Sim. O espírito sempre é enaltecido disso aqui. A alma, já falamos, já fica bem definido e bem claro que é fruto da personalidade. Eu quero saber como é que um fruto da personalidade, que é uma coisa totalmente humana, pode ser importante e perenizada, caramba, num mundo não físico. Sim, mas veja que daí você está fazendo uma análise como se o divino fosse importante e o humano fosse não importante, né? E não é assim. Não, estou falando a diferença de planos, né? Sim. Planos. Não, o objetivo, para você ver como é importante isso, é que assim, o objetivo desse sistema evolucional, o objetivo desse momento, o objetivo da vida de qualquer um de nós, das N vidas que cada um vai ter, é fazer com que aquela porção de matéria que a gente se assenhore, que é o que a gente conceitou como alma, se transforme em um ser consciente. Eu estou pegando matéria bruta e transformando em consciência. Vida energia, que é a alma, em vida consciência, que é o eu superior. Essa é a própria existência, é a própria razão de todas as existências. Então, essa que é a vantagem, né? É você chegar a um ponto em uma existência e ter conseguido atingir a vitória total, a vitória integral, é transformar a tua alma em um ente não perecível. Você deu consciência à tua Perfeito, alma. criei um ente não perecível, então nós vamos continuar, claro, na próxima semana. Falar do segundo aspecto da segunda morte, que tem a ver com a questão da destruição nós vamos falar no outro programa. Da oitava esfera. E aí, eu sou uma alma imortal? Eu consegui ser imortal, uma alma imortal, e o meu espírito nessa? Ele está desassociado? Não, aí é uma desassociou? Coisa, não, aí é uma coisa só. Aí é uma coisa só. Aí o teu que assim, que o espírito ou a mônada, o Atman Buddhimanas, ele é o sem forma, é o arrúpico, né? Eu chamo o tríplice Atman, que é Atman Buddhimanas. Quando você consegue fazer com que parte desse universo adquira consciência, você deu forma para esse espírito, você fez com que essa consciência se projetasse nesse mundo, e você fez com que parte desse universo, parte desse mundo, adquirisse consciência de quem ele é, porque hoje a alma, né, hoje o ser humano, ele não sabe quem ele é. Sim, não sabe mesmo. Não sabe quem ele é, não tem noção, né? E aí eu fazer com que a alma seja de tal maneira pronta e acabada, que daí você passe a fazer parte do teu próprio eu superior, se você torne a alma um não perecível, isso é dar consciência a uma parte do universo. Esse é o trabalho para o qual a gente existe. Legal, acho que hoje a coisa foi... Quanto nós temos, Fernando? Quanto nós temos? 5 minutos. Um minuto, tá bom, não tem problema. Quer dizer, não é que ficou complicado, dá para a gente pensar muito. Por isso que eu te falei que a gente ia andar um pouco a mais, né, além de qualquer coisa que a gente tenha falado sobre morte, sobre pós-morte, sobre reencarnação, sobre sonho, sobre astral, Então a gente começa o primeiro programa de 2015 dando um passo, né, além de qualquer coisa que a gente já tenha falado. Obviamente você está confrontando uma realidade nova, isso tem que ser acomodado pela mente concreta, compreendido, então a gente tem paciência. Em cima disso a gente volta a conversar várias vezes ao longo desse período, até onde, conforme te diz, nos seja dado, nos reunir para a gente conversar, mas para a gente ter claro, porque só o fato de ter claro essa mecânica já nos dá elementos para que, no dia que for acontecer, nós nos assenhoremos dessa mecânica. Isso aí, isso é importante. Entende? É como você ter um sono consciente. Isso, beleza. Tá bom, acho que por hoje tá bom. Falta muita coisa, mas isso aqui precisa ser digerido, muito bem digerido ainda. Então, Jorge, obrigado. Já começamos, obrigado por essa parceria todos esses anos. Está começando mais uma aqui, eu que agradeço você. Eu acho que a gente se sente bem nessa egrégora, nessa família. A gente pode fazer isso, gosta de fazer isso, né? Então, só posso deixar para vocês o meu fraterno abraço, feliz sempre. Obrigado, Grego. Para vocês um fraterno abraço, fiquem bem, fiquem em paz. E lembre da frase que a gente conversou agora sobre a questão de o sol e o nosso olho ser da mesma natureza, que ao contemplar e ao pensar sobre isso, se compreende o segredo ou o mistério da própria existência da matéria. Vocês vão ficar muito satisfeitos. Continuamos daqui a 15 dias e finalizando, eu queria parabenizar você, que eu esqueci, faço questão de parabenizar sua brilhante participação no programa
político lá em Cuiabá. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz e até sempre. Vivam bem.